Palestra Transtornos Alimentares, Anorexia, Bulimia, Comer Compulsivo. Dr. Wendy Lobo Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta, do Projeto de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Associação Fênix, dia 26 de julho de 2012. Boa noite. Então, primeiro, quero agradecer ao Padre Benedito e eu espero também receber muitas bênçãos aqui hoje. Padre Benedito é meu aluno, diga-se de passagem, o melhor aluno que eu tenho, que já poderia inclusive ser professor, mas que humildemente ele está fazendo mais um curso. Padre Benedito, então, está na presidência da Fênix. A Fênix, então, é uma entidade muito séria e que preocupa muito com as pessoas que geralmente o governo não preocupa nada, que são as pessoas que têm sofrimento mental importante. Então, quando o Padre Benedito me falou que tinha assumido a presidência da Fênix, eu fiquei extremamente feliz, porque quando eu cheguei em São Paulo, isso tem uns 7 anos mais ou menos, eu soube da Fênix. Inclusive, confesso que os primeiros materiais de saúde mental que eu estudei foram da Fênix. Então, a Fênix, ela tem uma história na minha vida bastante importante, e quando ela passou para a direção do padre, eu fiquei ainda mais feliz, ok? Então a Fênix, Associação de Saúde Mental, e que nós, tudo que for possível, padre, inclusive estou com alguns livros com o senhor, tudo que for possível para nós fazermos Fênix cada vez mais. Fênix aqui associa-se à ave. Então, aqui já está mais que nascida e crescida. Agora ela só precisa reproduzir-se pelo Brasil inteiro, pela América Latina, e nós temos certeza que o padre vai conseguir fazer isso muito bem. Portanto, eu fico chateado com a Fênix com uma única coisa: não tem material de transtornos alimentares, de doenças alimentares. Então foi prestigiado o bipolar, foi prestigiado a esquizofrenia, mas não foi prestigiado os transtornos alimentares. Então, se o senhor quiser produzir algum material, nós estamos à disposição. E falar em alimentação, num lugar onde aqui temos meio a meio, né? Mulher e homem, meio a meio mais ou menos. Então até que estamos equilibrados, porque as mulheres estão pensando em alimentação, estão pensando em emagrecer, estão pensando em comer o tempo inteiro. E quando falamos em doenças alimentares ou transtornos alimentares, então a gente precisa saber de sofrimento alimentar. Quem sofre por alimentação? Hoje, por exemplo, eu sofri de fome. E às vezes eu sofro, sabe de quê? De gulodice. Como demais. Quando nós vamos falar da doença alimentar, quando estamos falando de doença alimentar são pessoas que sofrem por causa da alimentação. O que é compulsão? Seria uma gulodice exagerada. Comer exageradamente sem ser por comemoração. É comer exageradamente uma quantidade muito grande, escondido. Compulsão alimentar é um dos sofrimentos alimentares, que é comer exageradamente, sem motivo, e fazer mistura, digamos, incomum. Fazer mistura incomum. O que é uma mistura incomum? Entre nós, por exemplo, a pessoa mistura Toddy e arroz, com pão envelhecido, com arroz mofado, com açúcar, com uma pitada de sal. Compulsão alimentar é comer exageradamente, sem motivo, escondido, com mistura em comum e em quantidades, logicamente, exageradas. Algumas medicações que atuam na cabeça, como é o caso do Leponex, que inclusive é uma medicação excelente, tá? É uma medicação antiga e boa. Geralmente achamos que medicações antigas são ruins e que só as novas são boas. Leponex é um exemplo de medicação que é antiga e muito boa. Algumas medicações aumentam a fome. O sonho de todos nós é usarmos medicação que só façam efeitos positivos e que não tenham efeitos negativos. Infelizmente, a ciência ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Geralmente, a melhor maneira de controlar essa fome causada, por exemplo, pelo Leponex, é fracionar a alimentação em mais vezes por dia. Por exemplo, se o senhor alimenta 4, o senhor divide isso
em 6 vezes. Se o senhor alimenta 6, o senhor divide em 7. Se o senhor alimenta 7, o senhor divide em 7,5. A mesma quantia. Isso é difícil? É difícil e geralmente as pessoas não tentam. Então, o que eu digo para o senhor é para tentar aumentar o número de vezes e diminuir a quantidade de cada uma das vezes. Agora é a vez da pergunta da senhora. Como que é o nome da senhora? Dona Edith? Dona Edith, né? Existe, Dona Edith, um pensamento entre todos nós aqui, que quem tem algum sofrimento mental, algum problema emocional, algum problema mental, psiquiátrico, psicológico, que não tem doença física, que só tem doença mental. Então, se alguém apresenta uma determinada doença mental, quando fala que está com dor de cabeça, a família não acredita, o vizinho não acredita, ou mesmo o psiquiatra não acredita. Então, o que eu queria que a senhora entendesse é que deve falar para o seu médico, sim, e não só para o psiquiatra, mas também para o ginecologista. Por quê? Porque às vezes essa mudança de peso pode ser por causa do tratamento e da doença, mas que felizmente, pelo que eu vejo, está controlada, que ótimo. Então, que também pode ser por uma causa física. Que doença física que dá emagrecimento? Doença da tireoide, que é um órgãozinho que a gente tem aqui, anemia, câncer. E para a mulher, e se Deus quiser, a senhora não vai ter nada disso. E para a mulher, tem câncer de mama, tem câncer de colo do útero, né? Então, e que se Deus quiser, a senhora não vai ter nada disso. Portanto, emagrecimento e ganho de peso, além de estarem associados à medicação, ao adoecimento mental, podem ocorrer também por causas físicas. Não é porque estamos com a cabecinha em sofrimento ou já tratada que o resto do corpo não vai apresentar nenhum problema. Portanto, na idade da senhora, super importante, fiquei super feliz que a senhora já marcou com o ginecologista, porque o ginecologista vai avaliar a senhora fisicamente melhor do que o psiquiatra. Que vocês sabem, né? O cirurgião geralmente é um médico que não sabe nada, mas resolve tudo. O médico clínico, ele sabe tudo, não resolve nada. E o psiquiatra não sabe nada, não resolve nada, ok? Então, o que acontece é que bom que a senhora vai no ginecologista, que ele vai ver por que está mudando esse peso. Outra maneira de sofrer com alimentação é vomitando. Um sofrimento alimentar também é o vômito provocado. Muito bem, quem falou induzido? É o vômito provocado. E alguém falou o vômito induzido. Então, induzido. Então, o vômito induzido, mas com uma finalidade. Às vezes a gente induz o vômito porque está com o estômago ruim. Aqui é o vômito provocado que eu provoco. Com qual objetivo? Para emagrecer. Além do vômito, além da compulsão alimentar, então, o jejum, eu vou falar como que é o jejum das pessoas que sofrem por questões alimentares. Eu já tive paciente com doença alimentar que passou a semana comendo apenas alface, ok? Alface e água. Então, aqui estamos falando das pessoas que fazem jejum prolongados. Quem tem doença alimentar, às vezes faz jejum, como eu falei para vocês, para os senhores, prolongados. Por exemplo, de uma semana, comendo, por exemplo, apenas alface. E esse jejum prolongado, ele é com qual objetivo? É com o objetivo do emagrecimento. Então, mais uma vez, isso gera um sofrimento em relação à parte alimentar. Então, as pessoas sofrem porque comem exageradamente, escondido, misturando coisas que não são comuns. As pessoas sofrem, então as pessoas também sofrem por jejum. E qual outra maneira que as pessoas sofrem por alimentação? Elas sofrem também por, vamos supor que a pessoa é magrinha e quando ela olha no negócio,
ela olha num negócio chamado espelho, ela se vê muito maior. A pessoa olha no espelho e ao invés dela se ver no espelho do tamanho que ela se enxerga, quando olha no espelho, ela se enxerga muito maior. É uma alteração da imagem. Então, uma outra maneira de sofrer por alimentação, além da compulsão, além do vômito, além do jejum, é da visão distorcida ou visão errada de qual imagem? Da imagem do vizinho? Da autoimagem, ou seja, da imagem grande, não é isso? Autoimagem, não? Não, da própria imagem. Visão distorcida, ou seja, errada da própria imagem. Então o indivíduo olha no espelho, aqui eu estou me enxergando, todo grandão. Então a pessoa se enxerga muito maior do que ela realmente é. Então esses são os sofrimentos alimentares. Dos sofrimentos alimentares, nós vamos ter 2 tipos de problema alimentar. Um deles é chamado de anorexia. Então, a anorexia é um tipo de sofrimento emocional em que a pessoa provoca vômito com qual objetivo? De emagrecer. A pessoa faz jejum muito prolongado. Então, eu estou falando de jejum, como eu falei, de uma semana comendo alface. Nós temos então a anorexia nervosa. Então, o que é anorexia nervosa? O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um tipo de sofrimento, é um sofrimento em relação à comida, à alimentação. A pessoa sofre, no caso da anorexia, porque ela vomita, as pessoas provocam vômito induzido para emagrecer. E eu não estou falando de um vômito, eu estou falando de 10 vômitos por dia. Eu estou falando de 30 vômitos por dia. Eu estou falando de 100 vômitos por semana. Tanto é que as pessoas inicialmente começam com o dedo para provocar. Usam também, por exemplo, essa caneta, escova, pena. E com o passar do tempo, vai ficando tão bom o vomitador que ele apenas faz uma prensa assim, ó. Opa, não estou conseguindo puxar todo o meu abdômen. A compressão, ele já vomita. Então, vômito provocado. Jejum também exagerado. Todas essas pessoas têm muito problema com o quê? Com ela. Quem é ela? Tem muito problema com a balança. Por quê? Porque tem uma grande preocupação com o corpo, com o peso, né? A dona Edith está falando de outro sofrimento alimentar. Como chama isso, dona Edith? Como que chama tomar remédio para ter diarreia? Tomar remédio para fazer muito xixi? Como que chama usar diurético e laxante? Purgações. Purgações. O que é purgar, então? É colocar para fora grandes quantias. Então, todos nós colocamos para fora alguma coisa todo dia. Cada um de nós fazemos o quê? 1 litro de xixi por dia? Eu marquei, mas esqueci quanto eu fiz. Cada um de nós fazemos o quê? Uns 300 gramas de cocô por dia? Esse eu nunca pesei, hein? Então, nós temos as purgações. Que é isso? É colocar para fora grandes quantias. Ou seja, tomar remédio para fazer muito xixi, tomar remédio para fazer muito cocô. Lactopurga, eu tomo 1 comprimido por dia. Quem tem doença alimentar, toma quantos por dia? 5, 10, 15, 20. Eu tenho pressão alta. Eu tomo remédio para fazer xixi, furosemida. Só porque quem tem doença alimentar, toma quantos comprimidos de furosemida por dia, Cristina? 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Okay? Uma das maneiras e um dos sofrimentos alimentares também é tomar remédio para ter diarreia e tomar remédio para aumentar o xixi. Aqui então, uma visão distorcida, uma visão errada da
autoimagem. Se eu subir aqui, eu vou ter uma autoimagem. Não, da própria imagem. Isso também é anorexia. Vomita, faz jejum prolongado e tem uma visão errada de si, geralmente está muito magro e geralmente está desnutrido. Ok. Esse tipo de doença chamada de anorexia nervosa, dá em homem e dá em mulher? Sim, mas dá muito mais em mulher. Dá muito mais em mulher, ok? Certo. Nós homens ficamos com inveja. Tô brincando, ficamos não. Agora, existe uma outra doença alimentar, que é a bulimia nervosa, que é uma doença alimentar. Então não é do coração. Quem está apaixonado não tem bulimia. Então, bulimia nervosa. E quem tem bulimia tem também visão errada de si, ele se enxerga errado, tem também, faz jejum de vez em quando, também purga. Quem apresenta a chamada bulimia nervosa, o indivíduo vai ter tudo isso aqui e mais isso aqui. Quem tem bulimia nervosa tem vômito, jejum, visão errada de si, purga e também apresenta compulsão, ou seja, come exageradamente, sem motivo, escondido, mistura. As doenças mentais, as doenças da cabeça, se isso surge do nada. Pergunta super boa. Quando a gente tem infecção de garganta, a gente sabe que quem causou a infecção de garganta? O vizinho? Não. Um bicho, uma bactéria que entrou lá e começou a morder a minha garganta. Eu já tive tuberculose, por isso que eu estou tossindo tanto. Então, eu já tive pneumonia. Quem causou a minha pneumonia? O vento trouxe quem que entrou em mim e causou a pneumonia, que fez buracos no meu pulmão. Bactérias. Qual bactéria? Micobactéria tuberculose. Então veio pelo ar e entrou dentro de mim bactérias. E o que elas fizeram no meu pulmão? Comeram um pedaço do meu pulmão. Quando eu quebrei o pé esses dias, quem foi a culpa de eu ter quebrado o pé? Eu, quando torci o pé, isso é doença, ficar com o pé torcido é doença? É doença. Quem causou a doença? A calçada do calçado. Ok. Então, esses dias, quando eu tive tuberculose, eu sei qual foi a causa. Quando eu torci o pé, eu sei qual foi a causa. O meu cabelo está caindo. Qual o motivo? Porque meu pai e minha mãe são carecas. Então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Então, tem problema que a culpa é da bactéria. Tem problema que a culpa é do caçado. Tem problema que a culpa é dos pais. E eu fui em Brasília esses dias e queimei o rosto no sol. Conclusão, quem foi a culpa da queimadura do meu rosto? O sol, né? Agora, o sol e minha falta de prevenção. Ok, Fênix? Então, o que eu quero dizer? Olha a pergunta dele, super inteligente. Então a gente sabe causa de gripe, sabe causa de tuberculose, sabe causa de pé torcido, sabe causa de queimadura no rosto. Mas para a maioria dos problemas emocionais, como por exemplo, anorexia e bulimia nervosa, não sabemos a causa exata. Ele perguntou, isso aqui aparece do nada? Geralmente, a maioria das vezes, esses comportamentos alimentares doentios iniciam a partir de um momento traumático na vida. Por exemplo, terminou o namoro. Por exemplo, se reprovou na faculdade. Por exemplo, foi traído. Por exemplo, perdeu o emprego. Muito bem. Geralmente, essas doenças, de maneira geral emocionais, começam depois de um fator estressor. Ou seja, de algum acontecimento na vida que faz aparecer isso daqui. Então, a pergunta do senhor não tem uma resposta clara. Se o senhor tivesse perguntado como nós descobrimos aqui, como que eu peguei minha tuberculose, como que eu torci meu pé, como que eu queimei meu rosto, agora eu não consigo dar a mesma resposta para o senhor. Não consigo. Há milhares de anos, séculos atrás, isso era considerado culpa dos espíritos ruins.
Teve uma época, já mais recente, que a culpa era dos pais. E hoje em dia, a gente é mais humilde. E a gente fala que não sabe de onde que veio. Por que hoje em dia, parece que nós ficamos mais burros? Por quê? Porque não sabemos dar resposta para as coisas. Porque tudo que eu estou falando aqui, alguns de vocês vão conferir na internet. Portanto, eu tenho que falar apenas o que eu tenho certeza. Portanto, a maioria das doenças mentais, não sabemos a causa. Mas sabemos que parecem começar depois de um fator que ele chamou de estressor, ou seja, um fator grave. Alguma coisa grave que aconteceu na vida. Como perda de casamento, como perda de emprego, morte de uma pessoa querida, né? Pode ser pessoa e pode ser de um animal também, né? Reprovação no vestibular. Então, qual que é a boa notícia disso daqui? Que tem tratamento. E o mais importante, que tudo isso aqui é muito sofrimento, geralmente não aparece sozinho. Infelizmente, geralmente doença alimentar acontece junto com dependência de álcool e droga, acontece com transtorno bipolar, acontece com outras doenças mentais. Então, infelizmente, geralmente quem porta doença alimentar também tem outros problemas. E a grande notícia é que tem tratamento. O tratamento para anorexia nervosa, que são as pessoas que ficam muito magras e desnutridas, é inicialmente nutricional, para a pessoa voltar a comer e não purgar, e não fazer jejum. Então, o tratamento inicial de anorexia nervosa é alimentação, para a pessoa ganhar peso. Então, o tratamento de anorexia nervosa é comida, e o tratamento de bulimia nervosa é remédio, ok? Então, o tratamento pode ser comida e o tratamento pode ser remédio. Mas em ambos os casos, por serem doenças graves, isso aqui vai precisar do psiquiatra, do psicólogo. Bulimia e anorexia são doenças graves e complexas. Portanto, não é doença para tratar com um profissional só. Quando alguém está com ansiedade leve, ansiedade foi falado aqui várias vezes, só a psicoterapia do padre pode resolver. Infecção de garganta, só a benzetacil pode resolver. Agora, essas doenças aqui, elas devem ser tratadas com vários profissionais, com o médico, mais o psicólogo, mais o terapeuta ocupacional, mais o nutricionista, principalmente para anorexia nervosa e assim por diante. São doenças complexas. Alguns participantes aqui, alguns amigos, algumas ovelhas do padre aqui, me disseram que falaram sobre o Instituto de Psiquiatria. Lá no Instituto de Psiquiatria tem o Ambulim, que é um grupo que trata de doenças alimentares. Na Escola Paulista de Medicina, onde está sendo a sede da Fênix, tem lá o PROATA, o Programa de Transtornos Alimentares. PROATA, Programa de Assistência a Transtornos Alimentares. É isso? Ok. Existe o glutão, né? O que é o glutão? O glutão é o indivíduo que come exageradamente, mas sem ter sofrimento emocional por conta desse comer exagerado. Tanto é que não provoca vômito, não está preocupado com a imagem corporal. Glutão. Isso é doença, é um comportamento. O glutão é um indivíduo que come exageradamente, sem necessidade de vomitar, sem preocupação com a forma corporal, sem querer usar os métodos purgativos. Então, glutão é esse indivíduo que come exageradamente, sem essas preocupações, sem essas características doentias. Para o indivíduo ser considerado portador de uma doença alimentar, esses sintomas, exatamente, devem causar sofrimento. O que é sofrimento? Levar dificuldades para trabalhar, dificuldades para vir à igreja, dificuldade para resolver os problemas do dia a dia, dificuldade para manter a higiene, dificuldade para manter o emprego, dificuldade para relacionar com o patrão, com o subordinado, com os familiares. Portanto, trata-se de entender esses sintomas e comportamentos alimentares doentios quando eles causam sofrimento, quando eles causam perturbação, quando eles alteram o viver tranquilo,
produtivo, trabalhando, relacionando com as pessoas, resolvendo os próprios problemas. Por que o indivíduo come escondido quantidade exagerada? Exatamente porque ele vai ser cobrado, ele vai estar envergonhado por não ter a capacidade desse controle. Logo, para reduzir o sofrimento de ser criticado pela família. Qual que é uma das críticas da família? Que compra os alimentos para uma semana e que ele come em um dia, numa refeição, certo? Então, esse comer exagerado, e uma das, até para prevenir esse julgamento, essa crítica, ele vai comer escondido. Quando eu falo que o foco é o tratamento nutricional, isso não exclui, não tira a importância da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico, que algumas vezes vai ter que usar medicação, algumas vezes. Mas o mais importante é a alimentação. Sabe uma coisa super interessante? Quanto mais magro o paciente fica, mais ele se enxerga gordo. Mais magro ele se enxerga mais gordo. Mais magro ele se enxerga mais gordo. Mais magro ele se enxerga mais gordo. E olha que interessante. Quando ele vai ganhando peso, vai fazendo o contrário. Olha que coisa interessante. Quanto mais magro ele fica, mais gordo ele se enxerga. E assim que ele vai se engordando, menos gordo ele se enxerga. Portanto, assim que vai alimentando e que vai ganhando peso, as pessoas acham que piora a maneira como ele se vê. Não, vai melhorando a maneira como ele se vê. Portanto, por que o ganho de peso é tão importante? Porque assim que vai ganhando peso, vai melhorando tudo, inclusive a maneira como ela ou ele se vê, ok? Geralmente, algumas vezes eu peço à paciente, ela é magrinha e se enxerga grandona. Eu falo assim, faz um desenho seu, ok? Então, faz um desenho seu. Ela vai lá e faz uma cabeça desse tamanho, um pescoço assim e um braço assim, ok? Essa aqui, então, é a maneira como eu me enxergo, tá? Eu enxergo a minha cabeça desse tamanho, o meu pescoço dessa largura e o meu ombro desse tamanho. Então, eu tinha uma paciente, vocês assistem desenho da Xuxa? Assistem? Eu assisto. Eu assisto a Bila Bilu. Quem é a Bila Bilu? É uma lefoa rosa, certo? Então eu tinha uma paciente que falava que ela se sentia a Bila Bilu. Então essa é a maneira como eu me enxergo. Então, posso contar, padre? Eu porto anorexia nervosa, tá? Então, quando eu me desenho, como é assim que eu me enxergo, é assim que eu ponho. Aí, padre, que é meu psicólogo, fez uma pegadinha comigo. Ele pediu para me desenhar, eu me desenhei. E aí, ele chamou minha assistente de palco dele. E aí, agora você vai passar o pincel em torno de mim. Ela passou o pincel em torno de mim. Vamos ver o que deu aqui. Olha o meu pescocinho. Olha aqui, ó. Eu me enxergava aqui e quando ela passou o pincel, olha a diferença entre o que eu enxergava e o que é. Meu pescoço está aqui? Então, aqui, ó. Olha a diferença entre o que eu me enxergava e onde o pincel passou. O meu rosto, nossa, como eu tenho um rosto pequenininho, olha a diferença entre onde o pincel passou e o que eu enxergo. Isso aqui é uma prova, então, que de fato a maneira como eu me enxergo está errada, está distorcida. Por quê? Porque eu enxergo que minha cabeça é dessa largura e ao tanto que ela é menor quando passo o pincel. Eu enxergo que meu pescoço é dessa largura e quando passo o pincel, posso ter um pescoço tão fino assim. Então, conclusão, à medida que vai alimentando e que vai ganhando peso, sabe o que acontece? Minha cabeça, quando eu desenho, vai ficando mais próxima do real. Meu pescoço vai ficando mais próximo do real. Para você entender o sermão do padre ou a psicoterapia, você precisa estar minimamente com energia. Ou seja, precisa estar minimamente alimentado. Você não tem que fazer uma compulsão alimentar para conversar com o padre e entender o que ele está falando. Você não tem que fazer uma compulsão alimentar para poder saber conversar com o psicólogo, o Dr. Benedito. Agora, eu posso concordar numa coisa. É super difícil você fazer alguém que é magro, está se enxergando gordo, comer. É por isso que alguns até são internados e é por isso que alguns até passam a alimentar por sonda do nariz que vai ter lá.
a pessoa, para aproveitar a terapia ou o sermão, tem que ter entendimento, tem que entender o que está sendo conversado. Por quê? Porque não é uma coisa mágica. Talvez a maneira que eu falei fique parecendo assim. Agora, tá magrinho, nutricionista, o problema é seu. E eu tô indo embora. E aí, eu só volto quando ganhar peso. Não, esse trabalho ele pode ser feito ao mesmo tempo. Mas a prioridade é o ganho de peso. Então, talvez o meu erro foi que ficou parecendo, quis ser didático, quis facilitar, e ficou parecendo que eu entrego para o nutricionista, saio correndo e só volto quando eu ganho peso. Não, as 3 coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Agora, se não tem alimentação mínima na anorexia nervosa, o resto todo não vai funcionar. O rim vai estar funcionando mal, o coração vai estar funcionando mal, o cabelo vai estar caindo, a pele vai estar feia, a menstruação vai ter parado, os dentes podem ficar feios e até caírem, as unhas podem cair, o interesse sexual vai diminuir, o sono vai ficar alterado, não vai conseguir trabalhar. Chega, né? Tá bom? Ok. A palavra psicose significa que o portador, ou seja, que o paciente não o quê? Entende a realidade. Kilane, essa é uma discussão bastante antiga. Pergunta bem inteligente a sua. Se o indivíduo que se enxerga diferente do que ele é, isso parece que ele perdeu o contato com a realidade. A maneira como ele está se vendo não é real. Tanto é que quando ela passou o pincel em torno de mim, provou que eu não era aquilo tudo que eu achava, estava enxergando que era. Então a palavra psicose, ela é para os portadores de alguma doença emocional da cabeça, psicológica, psiquiátrica, mental, que não entendem a realidade de maneira completa. Já se pensou várias vezes, grandes autoridades da saúde mental, de colocar anorexia e bulimia nervosa dentre as doenças psicóticas, mas não foram colocadas. E eu vou te contar agora por quê. Ainda bem que eu sei responder essa pergunta. Porque para muitas doenças psicóticas, de psicose, vai precisar fazer um tratamento, talvez pela vida inteira, e com medicação, enquanto que estas doenças, como anorexia nervosa e bulimia nervosa, não necessariamente, para todos os casos, precisa fazer o tratamento pela vida inteira. Então, eu estou querendo dizer que se cura a anorexia e bulimia nervosa? Não, não se curam. Mas são doenças comparativamente, quando se compara, quem falou controláveis? Muito bem. Quando se compara com doenças psicóticas, de psicose, parecem ter um resultado melhor, inclusive retirando a medicação. Enquanto que para doenças psicóticas, geralmente, não estou falando aqui porque é todo mundo, mas geralmente vai precisar usar o remédio o resto da vida. Então, essa pergunta só é uma pergunta feita, inclusive, Kilane, por grandes cientistas. Mas ainda, no fritar dos ovos, não é considerada um transtorno psicótico. Obesidade mórbida só tem um tratamento em qualquer lugar do mundo. O que é obesidade mórbida? É quando calculamos o índice de massa corporal, em que o peso dividido pela altura vezes a altura dá maior do que 40 quilos por metro quadrado. Qual é o tratamento de obesidade mórbida? O tratamento para obesidade mórbida é só cirurgia em qualquer lugar do planeta Terra. Eu conheci uma pessoa que tinha obesidade mórbida e conseguiu emagrecer. Eu até acredito que tenha, só que eu nunca vi quem conseguiu passar de uma obesidade mórbida para um peso normal sem ter uma doença grave. Então, uma vez eu fiquei sabendo de um caso que a pessoa era obeso mórbido e conseguiu emagrecer. Não é que conseguiu emagrecer, a pessoa portava câncer. Então, ele emagreceu por causa do câncer, né? Agora, o tratamento para obesidade mórbida é cirurgia, é redução
do estômago. Vocês se lembram que na anorexia, como que era na anorexia? Isso aqui sou eu magrinho. Aqui tem um espelho e eu me vejo grandalhão. Agora, na vigorexia, eu sou fortão. A vigorexia é a anorexia ao contrário, ou seja, eu sou fortão. Eu malho 8 horas por dia. Vocês estão vendo que eu sou fortão? Então, a vigorexia é a contrário da anorexia. Ou seja, quanto mais bombadão eu fico, mais eu me enxergo magrinho. Ok? Olha num negócio chamado espelho, ela se vê muito maior. A pessoa olha no espelho e ao invés dela se ver no espelho do tamanho que ela se enxerga, quando olha no espelho, ela se enxerga muito maior. É uma alteração da imagem. Então, uma outra maneira de sofrer por alimentação, além da compulsão, além do vômito, além do jejum, é da visão distorcida ou visão errada de qual imagem? Da imagem do vizinho? Da autoimagem, ou seja, da imagem grande, não é isso? Autoimagem, não? Não, da própria imagem. Visão distorcida, ou seja, errada da própria imagem. Então o indivíduo olha no espelho, aqui eu estou me enxergando, todo grandão. Então a pessoa se enxerga muito maior do que ela realmente é. Então esses são os sofrimentos alimentares. Dos sofrimentos alimentares, nós vamos ter 2 tipos de problema alimentar. Um deles é chamado de anorexia. Então, a anorexia é um tipo de sofrimento emocional em que a pessoa provoca vômito com qual objetivo? De emagrecer. A pessoa faz jejum muito prolongado. Então, eu estou falando de jejum, como eu falei, de uma semana comendo alface. Nós temos então a anorexia nervosa. Então, o que é anorexia nervosa? O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um tipo de sofrimento, é um sofrimento em relação à comida, à alimentação. A pessoa sofre, no caso da anorexia, porque ela vomita, as pessoas provocam vômito induzido para emagrecer. E eu não estou falando de um vômito, eu estou falando de 10 vômitos por dia, eu estou falando de 30 vômitos por dia, eu estou falando de 100 vômitos por semana. Tanto é que as pessoas inicialmente começam com o dedo para provocar, usam também, por exemplo, essa caneta, escova, pena, e com o passar do tempo vai ficando tão bom o vomitador que ele apenas faz uma prensa assim, ó. Opa, não estou conseguindo puxar todo o meu abdômen. A compressão, ele já vomita. Então, vômito provocado. Jejum também exagerado. Todas essas pessoas têm muito problema com o quê? Com ela. Quem é ela? Tem muito problema com a balança. Por quê? Porque tem uma grande preocupação com o corpo, com o peso, né? A dona Edith está falando de outro sofrimento alimentar. Como chama isso, dona Edith? Como que chama tomar remédio para ter diarreia? Tomar remédio para fazer muito xixi? Como que chama usar diurético e laxante? Purgações. Purgações. O que é purgar, então? É colocar para fora grandes quantias. Então, todos nós colocamos para fora alguma coisa todo dia. Cada um de nós fazemos o quê? 1 litro de xixi por dia? Eu
marquei, mas esqueci quanto eu fiz. Cada um de nós fazemos o quê? Uns 300 gramas de cocô por dia? Esse eu nunca pesei, hein? Então, nós temos as purgações. Que é isso? É colocar para fora grandes quantias. Ou seja, tomar remédio para fazer muito xixi, tomar remédio para fazer muito cocô. Lactopurga, eu tomo 1 comprimido por dia. Quem tem doença alimentar, toma quantos por dia? 5, 10, 15, 20. Eu tenho pressão alta. Eu tomo remédio para fazer xixi, furosemida. Só porque quem tem doença alimentar, toma quantos comprimidos de furosemida por dia, Cristina? 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Okay? Uma das maneiras e um dos sofrimentos alimentares também é tomar remédio para ter diarreia e tomar remédio para aumentar o xixi. Aqui então, uma visão distorcida, uma visão errada da autoimagem. Se eu subir aqui, eu vou ter uma culpa, era dos pais. E hoje em dia, a gente é mais humilde. E a gente fala que não sabe de onde que veio. Por que hoje em dia, parece que nós ficamos mais burros? Por quê? Porque não sabemos dar resposta para as coisas. Porque tudo que eu estou falando aqui, alguns de vocês vão conferir na internet. Portanto, eu tenho que falar apenas o que eu tenho certeza. Portanto, a maioria das doenças mentais, não sabemos a causa, mas sabemos que parecem começar depois de um fator que ele chamou de estressor, ou seja, um fator grave, alguma coisa grave que aconteceu na vida, como perda de casamento, como perda de emprego, morte de uma pessoa querida, né? Pode ser pessoa e pode ser de um animal também, né? Reprovação no vestibular. Então, qual que é a boa notícia disso daqui? Que tem tratamento, e o mais importante, que tudo isso aqui é muito sofrimento, geralmente não aparece sozinho. Infelizmente, geralmente doença alimentar acontece junto com dependência de álcool e droga, acontece com transtorno bipolar, acontece com outras doenças mentais. Então, infelizmente, geralmente quem porta doença alimentar também tem outros problemas. E a grande notícia é que tem tratamento. O tratamento para anorexia nervosa, que são as pessoas que ficam muito magras e desnutridas, é inicialmente nutricional, para a pessoa voltar a comer e não purgar, e não fazer jejum. Então, o tratamento inicial de anorexia nervosa é alimentação, para a pessoa ganhar peso. Então, o tratamento de anorexia nervosa é comida, e o tratamento de bulimia nervosa é remédio, ok? Então, o tratamento pode ser comida e o tratamento pode ser remédio. Mas em ambos os casos, por serem doenças graves, isso aqui vai precisar do psiquiatra, do psicólogo. Bulimia e anorexia são doenças graves e complexas. Portanto, não é doença para tratar com um profissional só. Quando alguém está com ansiedade leve, ansiedade foi falado aqui várias vezes, só a psicoterapia do padre pode resolver. Infecção de garganta, só benzetacil pode resolver. Agora, essas doenças aqui, elas devem ser tratadas com vários profissionais, com o médico, mais o psicólogo, mais o terapeuta ocupacional, mais o nutricionista, principalmente para anorexia nervosa e assim por diante. São doenças complexas. Alguns participantes aqui, alguns amigos, algumas ovelhas do padre aqui, me disseram que falaram sobre o Instituto de Psiquiatria. Lá no Instituto de Psiquiatria tem o Ambulim, que é um grupo que trata de doenças alimentares. Na Escola Paulista de Medicina, onde está sendo a sede da Fênix, tem lá o PROATA, o Programa de Transtornos Alimentares. PROATA, Programa de Assistência a Transtornos Alimentares. É isso? Ok. Existe o glutão, né? O que é o glutão? O glutão é o indivíduo que come exageradamente, mas sem ter sofrimento emocional por conta desse comer exagerado. Tanto é que não provoca vômito, não está preocupado com a imagem corporal. Glutão. Glutão. Isso é doença, é um comportamento. O glutão é o indivíduo que come exageradamente, sem necessidade de vomitar, sem preocupação com a forma corporal, sem querer usar os métodos purgativos. Então, glutão
é esse indivíduo que come exageradamente, sem essas preocupações, sem essas características doentias. Para o indivíduo ser considerado portador de uma doença alimentar, esses sintomas, exatamente, devem causar sofrimento. O que é sofrimento? Levar dificuldades para trabalhar, dificuldades para vir à igreja, dificuldade para resolver os problemas do dia a dia, dificuldade para manter a higiene, dificuldade para manter o emprego, dificuldade para relacionar com o patrão, com o subordinado, com os familiares. Portanto, trata-se de entender esses sintomas e comportamentos alimentares doentios quando eles causam sofrimento, quando eles causam perturbação, quando eles alteram o viver tranquilo 6 vezes. Se o senhor alimenta 6, o senhor divide em 7. Se o senhor alimenta 7, o senhor divide em 7,5. A mesma quantia. Isso é difícil? É difícil e geralmente as pessoas não tentam. Então, o que eu digo para o senhor é para tentar aumentar o número de vezes e diminuir a quantidade de cada uma das vezes. Agora é a vez da pergunta da senhora. Como que é o nome da senhora? Dona Edith? Dona Edith, né? Existe, Dona Edith, um pensamento entre todos nós aqui, que quem tem algum sofrimento mental, algum problema emocional, algum problema mental, psiquiátrico, psicológico, que não tem doença física, que só tem doença mental. Então, se alguém apresenta uma determinada doença mental, quando fala que está com dor de cabeça, a família não acredita, o vizinho não acredita, ou mesmo o psiquiatra não acredita. Então, o que eu queria que a senhora entendesse é que deve falar para o seu médico, sim, e não só para o psiquiatra, mas também para o ginecologista. Por quê? Porque às vezes essa mudança de peso pode ser por causa do tratamento e da doença, mas que felizmente, pelo que eu vejo, está controlada, que ótimo. Então, que também pode ser por uma causa física. Que doença física que dá emagrecimento? Doença da tireoide, que é um órgãozinho que a gente tem aqui, anemia, câncer. E para a mulher, e se Deus quiser, a senhora não vai ter nada disso. E para a mulher, tem câncer de mama, tem câncer de colo do útero, né? Então, e que se Deus quiser, a senhora não vai ter nada disso. Portanto, emagrecimento e ganho de peso, além de estarem associados à medicação, ao adoecimento mental, podem ocorrer também por causas físicas. Não é porque estamos com a cabecinha em sofrimento ou já tratada que o resto do corpo não vai apresentar nenhum problema. Portanto, na idade da senhora, super importante, fiquei super feliz que a senhora já marcou com o ginecologista, porque o ginecologista vai avaliar a senhora fisicamente melhor do que o psiquiatra. Que vocês sabem, né? O cirurgião geralmente é um médico que não sabe nada, mas resolve tudo. O médico clínico, ele sabe tudo, não resolve nada. E o psiquiatra não sabe nada, não resolve nada, ok? Então, o que acontece é que bom que a senhora vai no ginecologista, que ele vai ver por que está mudando esse peso. Outra maneira de sofrer com alimentação é vomitando. Um sofrimento alimentar também é o vômito provocado. Muito bem, quem falou induzido? É o vômito provocado. E alguém falou vômito induzido. Então, induzido. Então, vômito induzido, mas com uma finalidade. Às vezes a gente induz o vômito porque está com o estômago ruim. Aqui é o vômito provocado que eu provoco. Com qual objetivo? Para emagrecer. Além do vômito, além da compulsão alimentar, então, o jejum. Eu vou falar como que é o jejum das pessoas que sofrem por questões alimentares. Eu já tive paciente com doença alimentar que passou a semana comendo apenas alface, ok? Alface e água. Então, aqui estamos falando das pessoas que fazem jejum prolongados. Quem tem doença alimentar
às vezes faz jejum, como eu falei para vocês, para os senhores, prolongados. Por exemplo, de uma semana, comendo, por exemplo, apenas alface. E esse jejum prolongado, ele é com qual objetivo? É com o objetivo do emagrecimento. Então, mais uma vez, isso gera um sofrimento em relação à parte alimentar. Então, as pessoas sofrem porque comem exageradamente, escondido, misturando coisas que não são comuns. As pessoas sofrem, então as pessoas também sofrem por jejum. E qual outra maneira que as pessoas sofrem por alimentação? Elas sofrem também por, vamos supor, que a pessoa é magrinha e quando ela olha no negócio, ela... Palestra Transtornos Alimentares, Anorexia, Bulimia, Comer Compulsivo. Dr. Wendy Lobo Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta, do Projeto de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Associação Fênix, dia 26 de julho de 2012. Boa noite. Boa noite. Então, primeiro, quero agradecer ao Padre Benedito e eu espero também receber muitas bênçãos aqui hoje. Padre Benedito é meu aluno, diga-se de passagem, o melhor aluno que eu tenho, que já poderia inclusive ser professor, mas que humildemente ele está fazendo mais um curso. Padre Benedito, então, está na presidência da Fênix. A Fênix, então, é uma entidade muito séria e que preocupa muito com as pessoas que geralmente o governo não preocupa nada, que são as pessoas que têm sofrimento mental importante. Então, quando o Padre Benedito me falou que tinha assumido a presidência da Fênix, eu fiquei extremamente feliz, porque quando eu cheguei em São Paulo, isso tem uns 7 anos mais ou menos, eu soube da Fênix. Inclusive, confesso que os primeiros materiais de saúde mental que eu estudei foram da Fênix. Então, a Fênix, ela tem uma história na minha vida bastante importante, e quando ela passou para a direção do padre, eu fiquei ainda mais feliz, ok? Então a Fênix, Associação de Saúde Mental, e que nós, tudo que for possível, padre, inclusive estou com alguns dívidas com o senhor, tudo que for possível para nós fazermos Fênix cada vez mais. Fênix aqui associa-se à ave. Então, aqui já está mais que nascida e crescida. Agora ela só precisa reproduzir-se pelo Brasil inteiro, pela América Latina, e nós temos certeza que o padre vai conseguir fazer isso muito bem. Portanto, eu fico chateado com a Fênix com uma única coisa: não tem material de transtornos alimentares, de doenças alimentares. Então foi prestigiado o bipolar, foi prestigiado a esquizofrenia, mas não foi prestigiado os transtornos alimentares. Então, se o senhor quiser produzir algum material, nós estamos à disposição. E falar em alimentação, num lugar onde aqui temos meio a meio, né? Mulher e homem, meio a meio mais ou menos. Então até que estamos equilibrados, porque as mulheres estão pensando em alimentação, estão pensando em emagrecer, estão pensando em comer o tempo inteiro. E quando falamos em doenças alimentares ou transtornos alimentares, então a gente precisa saber de sofrimento alimentar. Quem sofre por alimentação? Hoje, por exemplo, eu sofri de fome. E às vezes eu sofro, sabe de quê? De gulodice, como demais. Quando nós vamos falar da doença alimentar, quando estamos falando de doença alimentar são pessoas que sofrem por causa da alimentação. O que é compulsão? Seria uma gulodice exagerada. Comer exageradamente sem ser por comemoração. É comer exageradamente uma quantidade muito grande, escondido. Compulsão alimentar é um dos sofrimentos alimentares, que é comer exageradamente, sem motivo, e fazer mistura, digamos, incomum. Fazer mistura incomum. O que é uma mistura incomum? Entre nós, por exemplo, a pessoa mistura Toddy e arroz, com pão envelhecido, com arroz mofado, com açúcar, com uma pitada de sal. Compulsão alimentar é comer exageradamente, sem motivo, escondido, com mistura em comum e em quantidades, logicamente, exageradas.
Algumas medicações que atuam na cabeça, como é o caso do Leponex, que inclusive é uma medicação excelente, tá? É medicação antiga e boa. Geralmente achamos que medicações antigas são ruins e que só as novas são boas. Leponex é um exemplo de medicação que é antiga e muito boa. Algumas medicações aumentam a fome. O sonho de todos nós é usarmos medicação que só façam efeitos positivos e que não tenham efeitos negativos. Infelizmente, a ciência ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Geralmente, a melhor maneira de controlar essa fome causada, por exemplo, pelo Leponex, é fracionar a alimentação em mais vezes por dia. Por exemplo, se o senhor alimenta 4, o senhor divide isso em autoimagem. Não, da própria imagem. Isso também é anorexia. Vomita, faz jejum prolongado e tem uma visão errada de si, geralmente está muito magro e geralmente está desnutrido. Ok. Esse tipo de doença chamada de anorexia nervosa, dá em homem e dá em mulher? Sim, mas dá muito mais em mulher, dá muito mais em mulher, ok? Certo. Nós homens ficamos com inveja. Tô brincando, ficamos não. Agora, existe uma outra doença alimentar, que é a bulimia nervosa, que é uma doença alimentar. Então não é do coração. Quem está apaixonado não tem bulimia. Então, bulimia nervosa. E quem tem bulimia tem também visão errada de si, ele se enxerga errado, tem também, faz jejum de vez em quando, também purga. Quem apresenta a chamada bulimia nervosa, o indivíduo vai ter tudo isso aqui e mais isso aqui. Quem tem bulimia nervosa tem vômito, jejum, visão errada de si, purga e também apresenta compulsão, ou seja, come exageradamente, sem motivo, escondido, mistura. As doenças mentais, as doenças da cabeça, se isso surge do nada. Pergunta super boa. Quando a gente tem infecção de garganta, a gente sabe que quem causou a infecção de garganta? O vizinho? Não. Um bicho, uma bactéria que entrou lá e começou a morder a minha garganta. Eu já tive tuberculose, por isso que eu estou tossindo tanto. Então, eu já tive pneumonia. Quem causou a minha pneumonia? O vento trouxe quem que entrou em mim e causou a pneumonia, que fez buracos no meu pulmão. Bactérias. Qual bactéria? Micobactéria tuberculose. Então veio pelo ar e entrou dentro de mim bactérias. E o que elas fizeram no meu pulmão? Comeram um pedaço do meu pulmão. Quando eu quebrei o pé esses dias, quem foi a culpa de eu ter quebrado o pé? Eu, quando torci o pé, isso é doença, ficar com o pé torcido é doença? É doença. Quem causou a doença? A calçada do calçado. Ok. Então, esses dias, quando eu tive tuberculose, eu sei qual foi a causa. Quando eu torci o pé, eu sei qual foi a causa. O meu cabelo está caindo. Qual o motivo? Que meu pai e minha mãe são carecas. Então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Então, tem problema que a culpa é da bactéria, tem problema que a culpa é do caçado, tem problema que a culpa é dos pais. E eu fui em Brasília esses dias e queimei o rosto no sol. Conclusão, quem foi a culpa da queimadura do meu rosto? O sol, né? Agora, o sol e minha falta de prevenção. Ok, Phoenix? Então, o que eu quero dizer? Olha a pergunta dele, super inteligente. Então a gente sabe causa de gripe, sabe causa de tuberculose, sabe causa de pé torcido, sabe causa de queimadura no rosto. Mas para a maioria dos problemas emocionais, como por exemplo, anorexia e bulimia nervosa, não sabemos a causa exata. Ele perguntou, isso aqui aparece do nada? Geralmente, a maioria das vezes, esses comportamentos alimentares doentios iniciam a partir de um momento
traumático na vida. Por exemplo, terminou o namoro. Por exemplo, se reprovou na faculdade. Por exemplo, foi traído. Por exemplo, perdeu o emprego. Muito bem. Geralmente, essas doenças, de maneira geral emocionais, começam depois de um fator estressor. Ou seja, de algum acontecimento na vida que faz aparecer isso daqui. Então, a pergunta do senhor não tem uma resposta clara. Se o senhor tivesse perguntado como nós descobrimos aqui, como que eu peguei minha tuberculose, como que eu torci meu pé, como que eu queimei meu rosto, agora eu não consigo dar a mesma resposta para o senhor. Não consigo. Há milhares de anos, séculos atrás, isso era considerado culpa dos espíritos ruins. Teve uma época, já mais recente, que a culpa, às vezes a gente induz o vômito porque está com o estômago ruim. Aqui é o vômito provocado que eu provoco. Com qual objetivo? Para emagrecer. Além do vômito, além da compulsão alimentar, então, o jejum, eu vou falar como que é o jejum das pessoas que sofrem por questões alimentares. Eu já tive paciente com doença alimentar que passou a semana comendo apenas alface, ok? Alface e água. Então, aqui estamos falando das pessoas que fazem jejum prolongados. Quem tem doença alimentar, às vezes faz jejum, como eu falei para vocês, para os senhores, prolongados. Por exemplo, de uma semana, comendo, por exemplo, apenas alface. E esse jejum prolongado, ele é com qual objetivo? É com o objetivo do emagrecimento. Então, mais uma vez, isso gera um sofrimento em relação à parte alimentar. Então, as pessoas sofrem porque comem exageradamente, escondido, misturando coisas que não são comuns. As pessoas sofrem, então as pessoas também sofrem por jejum. E qual outra maneira que as pessoas sofrem por alimentação? Elas sofrem também por, vamos supor que a pessoa é magrinha e quando ela olha no negócio chamado espelho, ela se vê muito maior. A pessoa olha no espelho e ao invés dela se ver no espelho do tamanho que ela se enxerga. Quando olha no espelho, ela se enxerga muito maior. É uma alteração da imagem. Então, uma outra maneira de sofrer por alimentação, além da compulsão, além do vômito, além do jejum, é da visão distorcida ou visão errada. De qual imagem? Da imagem do vizinho? Da autoimagem, ou seja, da imagem grande, não é isso? Autoimagem, não? Não, da própria imagem. Visão distorcida, ou seja, errada da própria imagem. Então o indivíduo olha no espelho, aqui eu estou me enxergando, todo grandão. Então a pessoa se enxerga muito maior do que ela realmente é. Então esses são os sofrimentos alimentares. Dos sofrimentos alimentares, nós vamos ter dois tipos de problema alimentar. Um deles é chamado de anorexia. Então, a anorexia é um tipo de sofrimento emocional em que a pessoa provoca vômito com qual objetivo? De emagrecer. A pessoa faz jejum muito prolongado. Então, eu estou falando de jejum, como eu falei, de uma semana comendo alface. Nós temos então a anorexia nervosa. Então, o que é anorexia nervosa? O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um tipo de sofrimento, é um sofrimento em relação à comida, à alimentação. A pessoa sofre, no caso da anorexia, porque ela vomita, as pessoas provocam vômito induzido para emagrecer.
E eu não estou falando de um vômito, eu estou falando de 10 vômitos por dia. Eu estou falando de 30 vômitos por dia. Eu estou falando de 100 vômitos por semana. Tanto é que as pessoas inicialmente começam com o dedo para provocar. Usam também, por exemplo, essa caneta, escova, pena. E com o passar do tempo, vai ficando tão bom o vomitador que ele apenas faz uma prensa assim, ó. Opa, não estou conseguindo puxar todo o meu abdômen. A compressão, ele já vomita. Então, vômito provocado. Jejum, também exagerado. Todas essas pessoas têm muito problema com o quê? Com ela. Quem é ela? Tem muito problema com a balança. Por quê? Porque tem uma grande preocupação com o corpo, com o peso, né? A dona Edith está falando de outro sofrimento alimentar. Como chama isso, dona Edith? Como que chama tomar remédio para ter diarreia? Tomar remédio para fazer muito xixi? Como que chama usar diurético e laxante? Purgações. Purgações. O que é purgar, então? É colocar para fora grandes quantias. Então, todos nós colocamos para fora alguma coisa todo dia. Cada um de nós fazemos o quê? 1 litro de xixi por dia? Eu marquei, mas esqueci quanto eu fiz. Cada um de nós fazemos o quê? Uns 300 gramas de cocô por dia? Esse eu nunca pesei, hein? Então, nós temos as purgações. Que é isso? É colocar para fora grandes quantias. Ou seja, tomar remédio para fazer muito xixi, tomar remédio para fazer muito cocô. Lactopurga, eu tomo 1 comprimido por dia. Quem tem doença alimentar, toma quantos por dia? 5, 10, 15, 20. Eu tenho pressão alta. Eu tomo remédio para fazer xixi, furosemida. Só porque quem tem doença alimentar, toma quantos comprimidos de furosemida por dia, Cristina? 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Okay? Uma das maneiras e um dos sofrimentos alimentares também é tomar remédio para ter diarreia e tomar remédio para aumentar o xixi. Aqui então, uma visão distorcida, uma visão errada da autoimagem. Se eu subir aqui, eu vou ter uma autoimagem. Não, da própria imagem. Isso também é anorexia. Vomita, faz jejum prolongado e tem uma visão errada de si, geralmente está muito magro e geralmente está desnutrido. Ok. Esse tipo de doença chamada de anorexia nervosa, dá em homem e dá em mulher? Sim, mas dá muito mais em mulher, ok? Certo. Nós homens ficamos com inveja. Tô brincando, ficamos não. Agora, existe uma outra doença alimentar, que é a bulimia nervosa, que é uma doença alimentar. Então não é do coração. Quem está apaixonado não tem bulimia. Então, bulimia nervosa. E quem tem bulimia tem também visão errada de si, ele se enxerga errado, tem também, faz jejum de vez em quando, também purga. Quem apresenta a chamada bulimia nervosa, o indivíduo vai ter tudo isso aqui e mais isso aqui. Quem tem bulimia nervosa tem vômito, jejum, visão errada de si, purga e também apresenta compulsão, ou seja, come exageradamente, sem motivo, escondido, mistura. As doenças mentais, as doenças da cabeça, se isso surge do nada. Pergunta super boa. Quando a gente tem infecção de garganta, a gente sabe que quem causou a infecção de garganta? O vizinho? Não. Um bicho, uma bactéria que entrou lá e começou a morder a minha garganta. Eu já tive tuberculose, por isso que eu estou tossindo tanto. Então, eu já tive pneumonia. Quem causou a minha pneumonia? O vento trouxe quem que entrou em mim e causou a pneumonia, que fez buracos no meu pulmão.
Bactérias. Qual bactéria? Micobactéria tuberculose. Então veio pelo ar e entrou dentro de mim bactérias. E o que elas fizeram no meu pulmão? Comeram um pedaço do meu pulmão. Quando eu quebrei o pé esses dias, quem foi a culpa de eu ter quebrado o pé? Eu, quando torci o pé, isso é doença, ficar com o pé torcido é doença? É doença. Quem causou a doença? A calçada do calçado. Ok. Então, esses dias, quando eu tive tuberculose, eu sei qual foi a causa. Quando eu torci o pé, eu sei qual foi a causa. O meu cabelo está caindo. Qual o motivo? Porque meu pai e minha mãe são carecas. Então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Então, tem problema que a culpa é da bactéria, tem problema que a culpa é do caçado, tem problema que a culpa é dos pais. E eu fui em Brasília esses dias e queimei o rosto no sol. Conclusão, quem foi a culpa da queimadura do meu rosto? O sol, né? Agora, o sol e minha falta de prevenção. Ok, Fênix? Então, o que eu quero dizer? Olha a pergunta dele, super inteligente. Então a gente sabe causa de gripe, sabe causa de tuberculose, sabe causa de pé torcido, sabe causa de queimadura no rosto. Mas para a maioria dos problemas emocionais, como por exemplo, anorexia e bulimia nervosa, não sabemos a causa exata. Ele perguntou, isso aqui aparece do nada? Geralmente, a maioria das vezes, esses comportamentos alimentares doentios iniciam a partir de um momento traumático na vida. Por exemplo, terminou o namoro. Por exemplo, se reprovou na faculdade. Por exemplo, foi traído. Por exemplo, perdeu o emprego. Muito bem. Geralmente, essas doenças, de maneira geral emocionais, começam depois de um fator estressor. Ou seja, de algum acontecimento na vida que faz aparecer isso daqui. Então, a pergunta do senhor não tem uma resposta clara. Se o senhor tivesse perguntado como nós descobrimos aqui, como que eu peguei minha tuberculose, como que eu torci meu pé, como que eu queimei meu rosto, agora eu não consigo dar a mesma resposta para o senhor. Não consigo. Há milhares de anos, séculos atrás, isso era considerado culpa dos espíritos ruins. Teve uma época, já mais recente, que a culpa era dos pais. E hoje em dia, a gente é mais humilde. E a gente fala que não sabe de onde que veio. Por que hoje em dia, parece que nós ficamos mais burros? Por quê? Porque não sabemos dar resposta para as coisas. Porque tudo que eu estou falando aqui, alguns de vocês vão conferir na internet. Portanto, eu tenho que falar apenas o que eu tenho certeza. Portanto, a maioria das doenças mentais, não sabemos a causa, mas sabemos que parecem começar depois de um fator que ele chamou de estressor, ou seja, um fator grave, alguma coisa grave que aconteceu na vida, como perda de casamento, como perda de emprego, morte de uma pessoa querida, né? Pode ser pessoa e pode ser de um animal também, né? Reprovação no vestibular. Então, qual que é a boa notícia disso daqui? Que tem tratamento, e o mais importante, que tudo isso aqui é muito sofrimento, geralmente não aparece sozinho. Infelizmente, geralmente doença alimentar acontece junto com dependência de álcool e droga, acontece com transtorno bipolar, acontece com outras doenças mentais. Então, infelizmente, geralmente quem porta doença alimentar também tem outros problemas. E a grande notícia é que tem tratamento. O tratamento para anorexia nervosa, que são as pessoas que ficam muito magras e desnutridas, é inicialmente nutricional, para a pessoa voltar a comer e não purgar, e não fazer jejum. Então, o tratamento inicial de anorexia nervosa é alimentação, para a pessoa ganhar peso. Então, o tratamento de anorexia nervosa é comida, e o tratamento de bulimia nervosa é remédio, ok? Então, o tratamento pode ser comida e o tratamento pode ser remédio. Mas em ambos os casos, por serem doenças graves, isso aqui vai precisar do psiquiatra, do psicólogo. Bulimia e anorexia são doenças graves e complexas. Portanto, não é doença para tratar com um profissional só. Quando alguém está com ansiedade leve, ansiedade foi falado aqui várias vezes, só a psicoterapia do padre
pode resolver. Infecção de garganta, só bezetacil pode resolver. Agora, essas doenças aqui, elas devem ser tratadas com vários profissionais, com o médico, mais o psicólogo, mais o terapeuta ocupacional, mais o nutricionista, principalmente para anorexia nervosa e assim por diante. São doenças complexas. Alguns participantes aqui, alguns amigos, algumas ovelhas do padre aqui, me disseram que falaram sobre o Instituto de Psiquiatria. Lá no Instituto de Psiquiatria tem o Ambulim, que é um grupo que trata de doenças alimentares. Na Escola Paulista de Medicina, onde está sendo a sede da Fênix, tem lá o PROATA, o Programa de Transtornos Alimentares. PROATA, Programa de Assistência a Transtornos Alimentares. É isso? Ok. Existe o glutão, né? O que é o glutão? O glutão é o indivíduo que come exageradamente, mas sem ter sofrimento emocional por conta desse comer exagerado. Tanto é que não provoca vômito, não está preocupado com a imagem corporal. Glutão. Isso é doença, é um comportamento. O glutão é um indivíduo que come exageradamente, sem necessidade de vomitar, sem preocupação com a forma corporal, sem querer usar os métodos purgativos. Então, glutão é esse indivíduo que come exageradamente, sem essas preocupações, sem essas características doentias. Para o indivíduo ser considerado portador de uma doença alimentar, esses sintomas, exatamente, devem causar sofrimento. O que é sofrimento? Levar dificuldades para trabalhar, dificuldades para vir à igreja, dificuldade para resolver os problemas do dia a dia, dificuldade para manter a higiene, dificuldade para manter o emprego, dificuldade para relacionar com o patrão, com o subordinado, com os familiares. Portanto, trata-se de entender esses sintomas e comportamentos alimentares doentios quando eles causam sofrimento, quando eles causam perturbação, quando eles alteram o viver tranquilo, produtivo, trabalhando, relacionando com as pessoas, resolvendo os próprios problemas. Por que o indivíduo come escondido quantidade exagerada? Exatamente porque ele vai ser cobrado, ele vai estar envergonhado por não ter a capacidade desse controle. Logo, para reduzir o sofrimento de ser criticado pela família. Qual que é uma das críticas da família? Que compra os alimentos para uma semana e que ele come em um dia, numa refeição, certo? Então, esse comer exagerado, e até para prevenir esse julgamento, essa crítica, ele vai comer escondido. Quando eu falo que o foco é o tratamento nutricional, isso não exclui, não tira a importância da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico, que algumas vezes vai ter que usar medicação, algumas vezes. Mas o mais importante é a alimentação. Sabe uma coisa super interessante? Quanto mais magro o paciente fica, mais ele se enxerga gordo. Mais magro ele se enxerga mais gordo. Mais magro ele se enxerga mais gordo. Mais magro ele se enxerga mais gordo. E olha que interessante. Quando ele vai ganhando peso, vai fazendo o contrário. Olha que coisa interessante. Quanto mais magro ele fica, mais gordo ele se enxerga. E assim que ele vai se engordando, menos gordo ele se enxerga. Portanto, assim que vai alimentando e que vai ganhando peso, as pessoas acham que piora a maneira como ele se vê. Não, vai melhorando a maneira como ele se vê. Portanto, por que o ganho de peso é tão importante? Porque assim que vai ganhando peso, vai melhorando tudo, inclusive a maneira como ela ou ele se vê, ok? Geralmente, algumas vezes eu peço à paciente, ela é magrinha e se enxerga grandona. Eu falo assim, faz um desenho seu, ok? Então, faz um desenho seu. Ela vai lá e faz uma cabeça desse tamanho, um pescoço assim e um braço assim, ok? Essa aqui, então, é a maneira como eu me enxergo, tá? Eu enxergo a minha cabeça desse tamanho, o meu pescoço dessa largura e o meu ombro desse tamanho.
Então, eu tinha uma paciente, vocês assistem desenho da Xuxa? Assistem, eu assisto. Eu assisto a Bila Bilu. Quem é a Bila Bilu? É uma lefoa rosa, certo? Então eu tinha uma paciente que falava que ela se sentia a Bila Bilu. Então essa é a maneira como eu me enxergo. Então, posso contar, padre? Eu porto anorexia nervosa, tá? Então, quando eu me desenho, como é assim que eu me enxergo, é assim que eu ponho. Aí, padre, que é meu psicólogo, fez uma pegadinha comigo. Ele pediu para me desenhar, eu me desenhei. E aí, ele chamou minha assistente de palco dele. E aí, agora você vai passar o pincel em torno de mim. Ela passou o pincel em torno de mim. Vamos ver o que deu aqui. Olha o meu pescocinho. Olha aqui, ó. Eu me enxergava aqui e quando ela passou o pincel, olha a diferença entre o que eu enxergava e o que é. Meu pescoço está aqui? Então, aqui, ó. Olha a diferença entre o que eu me enxergava e onde o pincel passou. O meu rosto, nossa, como eu tenho o rosto pequenininho, olha a diferença entre onde o pincel passou e o que eu enxergo. Isso aqui é uma prova, então, que de fato a maneira como eu me enxergo está errada, está distorcida. Por quê? Porque eu enxergo que minha cabeça é dessa largura e ao tanto que ela é menor quando passo o pincel. Eu enxergo que meu pescoço é dessa largura e quando passo o pincel, posso ter um pescoço tão fino assim? Então, conclusão. À medida que vai alimentando e que vai ganhando peso, sabe o que acontece? Minha cabeça, quando eu desenho, vai ficando mais próxima do real. Meu pescoço vai ficando mais próximo do real. Para você entender o sermão do padre ou a psicoterapia, você precisa estar minimamente com energia. Ou seja, precisa estar minimamente alimentado. Você não tem que fazer uma compulsão alimentar para conversar com o padre e entender o que ele está falando. Você não tem que fazer uma compulsão alimentar para poder saber conversar com o psicólogo, o Dr. Benedito. Agora, eu posso concordar numa coisa. É super difícil você fazer alguém que é magro, está se enxergando gordo, comer. É por isso que alguns até são internados e é por isso que alguns até passam a alimentar por sonda do nariz que vai ter lá. A pessoa, para aproveitar a terapia ou o sermão, tem que ter entendimento, tem que entender o que está sendo conversado. Por quê? Porque não é uma coisa mágica. Talvez a maneira que eu falei fique parecendo assim. Agora, tá magrinho, nutricionista, o problema é seu. E eu estou indo embora. E aí, eu só volto quando ganha peso. Não, esse trabalho ele pode ser feito ao mesmo tempo. Mas a prioridade é o ganho de peso. Então talvez o meu erro foi que ficou parecendo, quis ser didático, quis facilitar, e ficou parecendo que eu entrego para o nutricionista, saio correndo e só volto quando eu ganho peso. Não, as três coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Agora, se não tem alimentação mínima na anorexia nervosa, o resto todo não vai funcionar. O rim vai estar funcionando mal, o coração vai estar funcionando mal, o cabelo vai estar caindo, a pele vai estar feia, a menstruação vai ter parado, os dentes podem ficar feios e até caírem, as unhas podem cair, o interesse sexual vai diminuir, o sono vai ficar alterado, não vai conseguir trabalhar. Chega, né? Tá bom? Ok. A palavra psicose significa que o portador, ou seja, que o paciente não o quê? Entende a realidade. Kilane, essa é uma discussão bastante antiga. Pergunta bem inteligente a sua. Se o indivíduo que se enxerga diferente do que ele é, isso parece que ele perdeu o contato com a realidade. A maneira como ele está se vendo não é real. Tanto é que quando ela passou o pincel em torno de mim, provou que eu não era aquilo tudo que eu achava, estava enxergando que era. Então a palavra psicose, ela é para os portadores de alguma doença emocional da cabeça, psicológica, psiquiátrica, mental, que não entendem a realidade de maneira completa. Já se pensou várias vezes,
grandes autoridades da saúde mental, de colocar anorexia e bulimia nervosa dentre as doenças psicóticas, mas não foram colocadas. E eu vou te contar agora por quê. Ainda bem que eu sei responder essa pergunta. Porque para muitas doenças psicóticas, de psicose, vai precisar fazer um tratamento, talvez pela vida inteira, e com medicação, enquanto que estas doenças, como anorexia nervosa e bulimia nervosa, não necessariamente, para todos os casos, precisa fazer o tratamento pela vida inteira. Então, eu estou querendo dizer que se cura a anorexia e bulimia nervosa? Não, não se curam. Mas são doenças comparativamente, quando se compara, quem falou controláveis? Muito bem. Quando se compara com doenças psicóticas, de psicose, parecem ter um resultado melhor, inclusive retirando a medicação. Enquanto que para doenças psicóticas, geralmente, não estou falando aqui porque é todo mundo, mas geralmente vai precisar usar o remédio o resto da vida. Então, essa pergunta sua é uma pergunta feita, inclusive, Kilane, por grandes cientistas, mas ainda no fritar dos ovos, não é considerada um transtorno psicótico. Obesidade mórbida só tem um tratamento em qualquer lugar do mundo. O que é obesidade mórbida? É quando calculamos o índice de massa corporal, em que o peso dividido pela altura vezes a altura dá maior do que 40 quilos por metro quadrado. Qual é o tratamento de obesidade mórbida? O tratamento para obesidade mórbida é só um: cirurgia, em qualquer lugar do planeta Terra. Eu conheci uma pessoa que tinha obesidade mórbida e conseguiu emagrecer. Eu até acredito que tenha, só que eu nunca vi quem conseguiu passar de obesidade mórbida para um peso normal sem ter uma doença grave. Então, uma vez eu fiquei sabendo de um caso que a pessoa era obeso mórbido e conseguiu emagrecer. Não é que conseguiu emagrecer, a pessoa portava câncer. Então, ele emagreceu por causa do câncer, né? Agora, o tratamento para obesidade mórbida é cirurgia, é redução do estômago. Vocês se lembram que na anorexia, como que era na anorexia? Isso aqui sou eu magrinho. Aqui tem um espelho e eu me vejo grandalhão. Agora, na vigorexia, eu sou fortão. A vigorexia é a anorexia ao contrário, ou seja, eu sou fortão. Eu malho 8 horas por dia. Vocês estão vendo que eu sou fortão? Então, a vigorexia é a contra-anorexia. Ou seja, quanto mais bombadão eu fico, mais eu me enxergo magrinho. Ok? Olha num negócio chamado espelho, ela se vê muito maior. A pessoa olha no espelho e ao invés dela se ver no espelho do tamanho que ela se enxerga, quando olha no espelho, ela se enxerga muito maior. É uma alteração da imagem. Então, uma outra maneira de sofrer por alimentação, além da compulsão, além do vômito, além do jejum, é da visão distorcida ou visão errada de qual imagem? Da imagem do vizinho? Da autoimagem, ou seja, da imagem grande, não é isso? Autoimagem, não? Não, da própria imagem. Visão distorcida, ou seja, errada da própria imagem. Então o indivíduo olha no espelho, aqui eu estou me enxergando, todo grandão. Então a pessoa se enxerga muito maior do que ela realmente é. Então esses são os sofrimentos alimentares. Dos sofrimentos alimentares, nós vamos ter 2 tipos de problema alimentar. Um deles é chamado de anorexia. Então, a anorexia é um tipo de sofrimento emocional
em que a pessoa provoca vômito com qual objetivo? De emagrecer. A pessoa faz jejum muito prolongado. Então, eu estou falando de jejum, como eu falei, de uma semana comendo alface. Nós temos então a anorexia nervosa. Então, o que é anorexia nervosa? O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um tipo de sofrimento, é um sofrimento em relação à comida, à alimentação. A pessoa sofre, no caso da anorexia, porque ela vomita, as pessoas provocam vômito induzido para emagrecer. E eu não estou falando de um vômito, eu estou falando de 10 vômitos por dia, eu estou falando de 30 vômitos por dia, eu estou falando de 100 vômitos por semana. Tanto é que as pessoas inicialmente começam com o dedo para provocar, usam também, por exemplo, essa caneta, escova, pena, e com o passar do tempo vai ficando tão bom o vomitador que ele apenas faz uma prensa assim, ó. Opa, não estou conseguindo puxar todo o meu abdômen. A compressão, ele já vomita. Então, vômito provocado. Jejum também exagerado. Todas essas pessoas têm muito problema com o quê? Com ela. Quem é ela? Tem muito problema com a balança. Por quê? Porque tem uma grande preocupação com o corpo, com o peso, né? A dona Edith está falando de outro sofrimento alimentar. Como chama isso, dona Edith? Como que chama tomar remédio para ter diarreia? Tomar remédio para fazer muito xixi? Como que chama usar diurético e laxante? Purgações. Purgações. O que é purgar, então? É colocar para fora grandes quantias. Então, todos nós colocamos para fora alguma coisa todo dia. Cada um de nós fazemos o quê? 1 litro de xixi por dia? Eu marquei, mas esqueci quanto eu fiz. Cada um de nós fazemos o quê? Uns 300 gramas de cocô por dia? Esse eu nunca pesei, hein? Então, nós temos as purgações. Que é isso? É colocar para fora grandes quantias. Ou seja, tomar remédio para fazer muito xixi, tomar remédio para fazer muito cocô. Lactopurga, eu tomo 1 comprimido por dia. Quem tem doença alimentar, toma quantos por dia? 5, 10, 15, 20. Eu tenho pressão alta, eu tomo remédio para fazer xixi, furosemida. Só porque quem tem doença alimentar, toma quantos comprimidos de furosemida por dia, Cristina? 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Okay? Uma das maneiras e um dos sofrimentos alimentares também é tomar remédio para ter diarreia e tomar remédio para aumentar o xixi. Aqui então, uma visão distorcida, uma visão errada da autoimagem. Se eu subir aqui, eu vou ter uma APA, era dos pais. E hoje em dia, a gente é mais humilde. E a gente fala que não sabe de onde que veio. Por que hoje em dia parece que nós ficamos mais burros? Por quê? Porque não sabemos dar resposta para as coisas. Porque tudo que eu estou falando aqui, alguns de vocês vão conferir na internet. Portanto, eu tenho que falar apenas o que eu tenho certeza. Portanto... Palestra Transtornos Alimentares, Anorexia, Bulimia, Comer Compulsivo. Dr. Wendy Lobo Ribeiro, psiquiatra e psicoterapeuta, do Projeto de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Associação Fênix, dia 26 de julho de 2012. Boa noite. Então, primeiro, quero agradecer ao Padre Benedito e eu espero também receber muitas bênçãos aqui hoje. Padre Benedito é meu aluno, diga-se de passagem, o melhor aluno que eu tenho, que já poderia inclusive ser professor, mas que humildemente ele está fazendo mais um curso. Padre Benedito, então, está na presidência da Fênix. A Fênix, então, é uma entidade muito séria e que preocupa muito
com as pessoas que geralmente o governo não preocupa nada, que são as pessoas que têm sofrimento mental importante. Então, quando o Padre Benedito me falou que tinha assumido a presidência da Fênix, eu fiquei extremamente feliz, porque quando eu cheguei em São Paulo, isso tem uns 7 anos mais ou menos, eu soube da Fênix. Inclusive, confesso que os primeiros materiais de saúde mental que eu estudei foram da Fênix. Então, a Fênix, ela tem uma história na minha vida bastante importante, e quando ela passou para a direção do padre, eu fiquei ainda mais feliz, ok? Então, a Fênix, Associação de Saúde Mental, e que nós, tudo que for possível, padre, inclusive estou com alguns livros com o senhor, tudo que for possível para nós fazermos Fênix cada vez mais. Fênix aqui é o mesmo, associa-se à ave. Então, aqui já está mais que nascida e crescida. Agora, ela só precisa reproduzir-se pelo Brasil inteiro, pela América Latina, e nós temos certeza que o padre vai conseguir fazer isso muito bem. Portanto, eu fico chateado com a Fênix com uma única coisa: não tem material de transtornos alimentares, de doenças alimentares. Então foi prestigiado o bipolar, foi prestigiado a esquizofrenia, mas não foi prestigiado os transtornos alimentares. Então, se o senhor quiser produzir algum material, nós estamos à disposição. E falar em alimentação, num lugar onde aqui temos meio a meio, né? Mulher e homem, meio a meio mais ou menos. Então até que estamos equilibrados, porque as mulheres estão pensando em alimentação, estão pensando em emagrecer, estão pensando em comer o tempo inteiro. E quando falamos em doenças alimentares ou transtornos alimentares, então a gente precisa saber de sofrimento alimentar. Quem sofre por alimentação? Hoje, por exemplo, eu sofri de fome. E às vezes eu sofro, sabe de quê? De gulodice, como demais. Quando nós vamos falar da doença alimentar, quando estamos falando de doença alimentar são pessoas que sofrem por causa da alimentação. O que é compulsão? Seria uma gulodice exagerada. Comer exageradamente sem ser por comemoração. É comer exageradamente uma quantidade muito grande, escondido. Compulsão alimentar é um dos sofrimentos alimentares, que é comer exageradamente, sem motivo, e fazer mistura, digamos, incomum. Fazer mistura incomum. O que é uma mistura incomum? Entre nós, por exemplo, a pessoa mistura Toddy e arroz, com pão envelhecido, com arroz mofado, com açúcar, com uma pitada de sal. Compulsão alimentar é comer exageradamente, sem motivo, escondido, com mistura em comum e em quantidades, logicamente, exageradas. Algumas medicações que atuam na cabeça, como é o caso do Leponex, que inclusive é uma medicação excelente, tá? É uma medicação antiga e boa. Geralmente achamos que medicações antigas são ruins e que só as novas são boas. Leponex é um exemplo de medicação que é antiga e muito boa. Algumas medicações aumentam a fome. O sonho de todos nós é usarmos medicação que só façam efeitos positivos e que não tenham efeitos negativos. Infelizmente, a ciência ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Geralmente, a melhor maneira de controlar essa fome causada, por exemplo, pelo Leponex, é fracionar a alimentação em mais vezes por dia. Por exemplo, se o senhor alimenta 4, o senhor divide isso em 6 vezes. Se o senhor alimenta 6, o senhor divide em 7. Se o senhor alimenta 7, o senhor divide em 7,5. A mesma quantia. Isso é difícil? É difícil e geralmente as pessoas não tentam. Então, o que eu digo para o senhor é para tentar aumentar o número de vezes e diminuir a quantidade de cada uma das vezes. Agora é a vez da pergunta da senhora. Como que é o nome da senhora? Dona Edith? Dona Edith, né? Existe, Dona Edith, um pensamento entre todos nós aqui, que quem tem algum sofrimento mental, algum problema emocional, algum problema mental, psiquiátrico,
psicológico que não tem doença física, que só tem doença mental. Então, se alguém apresenta uma determinada doença mental, quando fala que está com dor de cabeça, a família não acredita, o vizinho não acredita, ou mesmo o psiquiatra não acredita. Então, o que eu queria que a senhora entendesse é que deve falar para o seu médico, sim, e não só para o psiquiatra, mas também para o ginecologista. Por quê? Porque às vezes essa mudança de peso pode ser por causa do tratamento e da doença, mas que felizmente, pelo que eu vejo, está controlada, que ótimo. Então, que também pode ser por uma causa física. Que doença física que dá emagrecimento? Doença da tireoide, que é um órgãozinho que a gente tem aqui, anemia, câncer. E para a mulher, e se Deus quiser, a senhora não vai ter nada disso. E para a mulher, tem câncer de mama, tem câncer de colo do útero, né? Então, e que se Deus quiser, a senhora não vai ter nada disso. Portanto, emagrecimento e ganho de peso, além de estarem associados à medicação, ao adoecimento mental, podem ocorrer também por causas físicas. Não é porque estamos com a cabecinha em sofrimento ou já tratada que o resto do corpo não vai apresentar nenhum problema. Portanto, na idade da senhora, super importante, fiquei super feliz que a senhora já marcou com o ginecologista, porque o ginecologista vai avaliar a senhora fisicamente melhor do que o psiquiatra. Que vocês sabem, né? O cirurgião geralmente é um médico que não sabe nada, mas resolve tudo. O médico clínico, ele sabe tudo, não resolve nada. E o psiquiatra não sabe nada, não resolve nada, ok? Então, o que acontece é que bom que a senhora vai no ginecologista, que ele vai ver por que está mudando esse peso. Outra maneira de sofrer com alimentação é vomitando. Um sofrimento alimentar também é o vômito provocado. Muito bem, quem falou induzido? É o vômito provocado. E alguém falou vômito induzido. Então, induzido. Então, vômito induzido, mas com uma finalidade.